Olá, hoje é quarta-feira, 17 de agosto. Alternativas em sistemas para aproveitar a energia solar e economizar na conta de luz. Uma semana para discutir o patrimônio histórico de Passo Fundo. Para falar sobre essa programação, nós vamos conversar com a professora Jaqueline Allert. No ritmo do Festival Internacional de Folclore, as oficinas para quem quer aprender as danças dos diferentes países e estados. E ainda a UPF também entrou no clima do festival com as apresentações dos grupos aqui na universidade. O Canal de Notícias está começando com essas e outras informações. Então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. Todos os dias, muita energia chega ao nosso planeta de forma gratuita e limpa. Os raios solares, além de trazerem a luz e o calor essenciais para a vida na Terra, podem ser aproveitados para a geração de energia, tanto na forma de calor quanto na de eletricidade. A nossa equipe foi até Sarandi para conhecer uma empresa que apostou nessa tecnologia e está economizando mais de R$ 4.000 por mês na conta de luz. Ainda não existe um símbolo tão brasileiro quanto o sol. Ele está na cor que ilumina nossas festas, no calor que faz nosso povo tão acolhedor e, por que não, na energia que ilumina as nossas casas. O país possui um grande potencial para gerar eletricidade a partir do sol. Apesar dessas condições favoráveis, a energia solar para geração elétrica ainda é pouco utilizada para alimentar indústrias, casas e edifícios. Mas aqui na região, a procura vem aumentando. Essa empresa de Sarandi, que instala o sistema de energia fotovoltaica, atende o Planalto e também a Serra Gaúcha. Tem havido muita procura, a gente faz muitos estudos, né? É importante dizer que cada caso é um caso específico, tem que ser feito um estudo para cada residência, para cada loja, para cada indústria, tem que ser feito um estudo específico. Então a gente realiza muitos estudos ainda, o pessoal tem procurado, tem demonstrado algum interesse, quer conhecer essa tecnologia. Essa malharia acreditou nos benefícios da energia limpa, principalmente por conta da economia financeira. Há 2 anos, eles resolveram investir R$ 320 mil na instalação do sistema. A gente estava pensando em buscar uma nova alternativa, até não só em energia, mas a gente precisava reduzir custos, né? A gente sabe que o setor têxtil vem sofrendo nos últimos anos, até pelo clima, né? E precisamos ser mais competitivos, né? O sistema fotovoltaico de geração de energia, né, foi instalado calculando aproximadamente a demanda de energia da indústria, né, e a área disponível do telhado, né? A radiação, então, não é nem o calor, né? É a radiação solar. Quando incide nas placas, elas geram corrente elétrica, né? Uma corrente contínua de energia, e aqui nos inversores, né, ela inverte a corrente para a corrente alternada, que é a corrente que a gente usa no nosso dia a dia. A empresa produz cerca de 10 mil peças por ano. Atualmente são 27 funcionários. As máquinas ficam ligadas das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. E quando o inverno é mais rigoroso, o trabalho aumenta. Por isso, os empresários buscaram uma nova forma de economizar energia e não repassar mais aos clientes o valor dos aumentos na conta de luz. O financeiro conta muito, assim, é uma boa economia e acredito que pode chegar a mais, porque nós tivemos um ano bastante chuvoso e mesmo assim ela produziu bastante, bem dentro do esperado, dentro do calculado, assim, até acredito que ela vai chegar até a mais do que foi calculado, assim, que é feito uma média, né? Então eu acho que a gente consegue até uma produção maior que isso. A malharia produz quase 80% da energia que consome. A média mensal de economia gira em torno dos R$ 4.000. Tudo graças aos 212 painéis instalados ainda em maio do ano passado. Ele está gerando energia também, disponibilizando energia na rede elétrica, né? Então diminui a carga, diminui os custos finais de todo o processo de geração de energia elétrica do nosso país, né? Então quanto mais gente tiver
usinas assim como esta, melhor fica o Sistema Nacional de Geração de Energia. Além dessa, também tem outras vantagens, como a diminuição de perdas por transmissão e distribuição de energia, a redução de investimentos em linhas de transmissão e distribuição e o baixo impacto ambiental. Mesmo assim, a população ainda tem certo receio de investir nesse tipo de energia. Como é que uma placa que recebe radiação, fica exposta ao sol, gera energia, né? Então tem essa dificuldade de entendimento hoje. A gente trabalha muito na parte de educação também, né, para desmistificar essa tecnologia, né? Então ela é amplamente utilizada. Por exemplo, a corrida espacial, né, só aconteceu por causa da energia solar. Os satélites em volta da Terra são abastecidos por energia solar, e se não funcionasse, a nossa sociedade hoje não seria a mesma, né? A questão de comunicação toda é feita à base de energia solar. Então é uma tecnologia já bem conhecida, né, e já bem estável já. A Malharia foi a primeira empresa da região a acreditar nesse potencial e agora não abre mão de produzir sua própria energia. Até o pessoal tem nos procurado bastante para ver o sistema, e a gente sempre mostra inteiro como está funcionando a nossa economia, e o pessoal sai daqui bastante feliz, assim, bastante motivado, acho, para instalar também. O mundo espera que o mercado brasileiro cresça muito na geração de energia. Então, hoje a gente não tem nem 0,5% de geração solar de energia, até em grandes usinas ou em pequena escala, né, que nem aqui no caso da Malharia. Mas até 2040 se espera que já mais de 25% da produção nacional de energia venha do sistema solar. A estátua em homenagem ao Teixeirinha, instalada bem no centro de Passo Fundo e que dá nome à Praça Teixeirinha, agora é considerada de relevante interesse cultural para o Rio Grande do Sul. É que ontem a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de autoria do deputado Gilberto Capuani. Projeto que deve se transformar em lei é uma forma de reconhecer a trajetória do artista. E a UPF está com uma programação intensa na Semana do Patrimônio. As atividades começaram segunda e seguem até sexta. E como hoje é o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, nós convidamos a professora Jaqueline Allert, coordenadora dessas atividades aqui na UPF, doutora em História. Professora Jaqueline, seja bem-vinda à UPF TV. Tudo bem. A gente quer começar entendendo o que pode ser considerado patrimônio histórico e cultural. Então, o patrimônio, o conceito do que pode vir a ser patrimônio, ele foi mudando no decorrer dos anos, né? Então, houveram inúmeras convenções, mudanças nas concepções brasileiras, mas também a nível mundial, a partir da Unesco. E que foi passando daqueles patrimônios edificados, consagrados, enfim, ou representativos de um grupo social, né? Para aqueles patrimônios que concentram manifestações que são mais populares, que abrangem religiões, costumes, hábitos, espaços de uso, né? Então, a ideia do patrimônio, o que consagra um patrimônio? Nem sempre o patrimônio ele precisa de uma chancela legal para que ele seja um patrimônio. A comunidade pode conceber um determinado espaço como patrimônio. A gente pode usar como exemplo a informação dada agora há pouco da estátua do Teixeirinha, por exemplo. Exatamente, que para Passo Fundo, né, é um ponto de referência e não deixava de ser um aspecto da identidade do município. Esse vínculo com a identidade já é um elemento importante para a formação do patrimônio. Agora, a gente ouve falar também em patrimônio material, imaterial, religioso. Há outras formas de patrimônio? Sim, há inúmeras formas, sim. É patrimônio natural, né? Elementos em que a paisagem pode adquirir elementos também de patrimônio cultural,
cultural, onde a paisagem é apropriada por tradições, por histórias que circundam aquele lugar. Mas existe o patrimônio, então, material edificado, digamos assim, talvez o modo mais conhecido disso, né? Que são os prédios, são as praças, as igrejas e assim por diante. E o patrimônio imaterial, que insere aí as crenças, as manifestações, as festividades, desde a culinária, né? Então, são esses elementos que são fragmentos da cultura, da identidade cultural de uma determinada nação, de uma determinada sociedade, e que tem força para se manterem como tradição, a tradição é dinâmica, né? E se tornarem um patrimônio. Agora, professora Jaqueline, essa programação que vai até sexta-feira traz temas muito interessantes e que tem relação com a história e espaços urbanos aqui de Passo Fundo. Um deles que vocês tratam na programação é a Revolta dos Motoqueiros. O que um episódio de cunho policial e político tem a ver com patrimônio? Pois é. A Semana do Patrimônio aqui na UPF, ela está inserida nas comemorações nacionais do Dia do Patrimônio, né? Então, em vários locais do país, essa semana está sendo de diferentes modos celebrada e comemorada, enfim. E nós aqui, com a linha de pesquisa de cultura e patrimônio do mestrado, do doutorado, enfim, pensamos em elaborar uma semana que conseguisse trazer esses elementos da cidade, da região, né, do entorno, com pesquisadores também daqui, né, com pessoas da comunidade daqui, mas nós não abrangemos muito justamente para ficar nessas discussões. Locais, né? Em termos, Passo Fundo, né, o que nós escolhemos lembrar e o que a partir disso se esqueceu. A Revolta dos Motoqueiros, ela foi super significativa em 1979, porque ela foi um fenômeno, claro, que, como tu bem disseste, policial político. E tudo mais, mas que é político, mas que é representativo de um fenômeno maior. Como que a sociedade em Passo Fundo estava se relacionando com as questões da ditadura, com as questões de um poder de regulação, de um poder de contenção colocados na polícia militar, né? Então, de que modo essas questões se davam? A morte desse motoqueiro vai fazer com que a comunidade, do modo geral, se manifeste contra esse ato da polícia, né? Como um poder que não é legítimo, o poder de matar, e assumem discursos da própria ditadura, né? Como dizer, nós somos, sim, pessoas de bem, nós somos sim, ninguém aqui é comunista, então assumem como corretos os discursos que o governo, enfim, nacional impõe, mas se olham enquanto comunidade, né? Perfeito. Muito rapidamente, professora, para a gente entender, na programação vocês lembram de alguns pontos que muitas pessoas certamente desconhecem. Um deles é o Boca Maldita, fica na Praça Central de Passo Fundo. Rapidamente a gente queria ouvir essa história. Sim, o Boca Maldita fica na Praça da Cuia, em frente ao Bar Oasis, que também é um bar com muita tradição na cidade, que concentrou durante muito tempo, ainda concentra, né, discussões políticas, discussões esportivas e assim por diante. Trata-se de um degrauzinho, como sim, que 2 a Boca degraus Maldita de uma escada, é uma tribuna, né? É uma tribuna, são 3 degraus onde se sobe num tipo de púlpito, né? Falando aqui, criando até uma brincadeira com isso, e que na década de 82, quando foi criado, por pessoas da sociedade, influentes na sociedade de um certo modo, né? Advogados, deputados, uma chancela do prefeito e tudo mais, as pessoas poderiam subir e falar o que pensam sem serem reprimidas pela polícia, sem sofrerem algum dano de censura, alguma censura, né? Mas a Boca Maldita foi muito interessante, porque ela partiu de uma ideia da ágora grega, em que as pessoas podiam debater abertamente as suas opiniões, livremente as suas opiniões, uma democracia direta. Dá para pensar em colocar em prática de novo, não é, professora? Olha, eu acho que é um bom momento. Apropriado. Eu até, talvez o Facebook seja a nossa... A Boca Maldita. A Boca Maldita. Professora, muito obrigada pelas informações e uma boa semana aí de programação. Obrigada, eu que agradeço. Bom, e será que a economia brasileira está se recuperando? Empresários e economistas fizeram uma análise no programa Estúdio 4 desta semana, que foi ao ar ontem à noite. Se você perdeu, tem reapresentação hoje, às 8 horas da noite.
A própria inflação, se nós considerarmos de janeiro a hoje, né, ao mês de julho, que foi a última prévia divulgada, já caiu de 10,49% para 8,74%. Nós estamos num patamar setorial, que alguns estão melhorando, outros ainda não foi retomado ainda. Mas na pesquisa que foram feitas, inclusive foi publicado isso aí, teve 15 estados no Brasil que houve um PIB positivo, né? Um crescimento na indústria, né? Em vários setores. A nossa crise não foi da economia, a nossa crise foi na política. Teve um governo que, para se reeleger, vendeu uma ideia que nós vivíamos num país rico. E o pessoal, aí os juros estavam baixos, juros habitacionais baixos na minha área, né? O pessoal se endividou. Uma consequência que houve, que nós vivemos numa região que não depende tanto de mercado como a metal mecânica. Nós temos uma região que tem a soja, que exporta, é uma commodity que tem valor, é muito o agronegócio, e está com produtividades impensáveis 10 anos atrás. A partir do momento que você melhora as taxas de juros, ou seja, reduz as taxas de juros, os empresários vão começar vão ficar mais incentivados a investir. Depois do intervalo, as oficinas para quem quer aprender as danças dos diferentes países e estados que participam do Festival Internacional de Folclore. Nós já voltamos.